pessoal, para hoje, conforme a cultura das quartas-feiras no CRP, segunda, quarta-feira, normalmente é psicocine. Como este mês nós estamos discutindo psicoterapia, o que também tradicionalmente o psicocine às 18 horas, dessa vez às 20 mesmo, por conta que é um documentário que tem mais ou menos 40 minutos de duração. É um documentário que foi elaborado pelo Conselho Federal de Psicologia, né? Então até o início dele quem fala é o Humberto Verona, o atual presidente do Conselho Federal. Então após a projeção do filme aparece, ó. Aí a gente abre para o debate, ok? Bom, a ideia do DVP é para a gente começar de algum lugar, né? A gente não tem que pegar nem como verdade, né, absoluta, muito menos, é uma construção. As colaborações não são só dos psicólogos, quem está a caminho aí na formação também pode mandar contribuições, ok? Eu gostaria de convidar o psicólogo Adriano Holanda e o psicólogo César Xavier, que estão lá na porta. O pessoal, se ainda tiver perna para encolher, encolhe para eles passarem aqui. Porque essa altura não tem nem perna, tem mais, né? Ficar empilhadinha aí no corredor. Cadê o César? Bom, para a nossa pesquisa que a gente fazia durante o ano, quantos aqui são estudantes? Levantem a mão. Estudantes. É para contar, é difícil. Vou fazer o inverso. Quem é profissional já? Quem é psicólogo, atuante? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, uma boa mesa. Bom, agora a gente abre para questões e eu vou pedir a ajuda do Adriano e do César, inclusive para botar fogo no debate, ok? Boa noite. Em primeiro lugar, eu acho que é bom eu me contextualizar. Eu sou conselheiro do CRP01, Distrito Federal, Acre, Roraima, Rondônia e Amazonas. É o CRP mais esquizofrênico do Brasil. Eu sou originalmente de lá, estou morando aqui há 1 ano apenas, sou agora professor da Federal. E estou aqui no UFPR há 1 ano e estou ainda vinculado ao CRP01. E estou vinculado ainda ao CRP01 exatamente por causa dessa questão. Sou um dos que bateu perna para que a gente discutisse essa questão como a gente está fazendo agora, que foi uma proposta tirada há muitos anos atrás, no segundo CNP de Belo Horizonte. E também represento vamos dizer assim, uma ala que, de uma certa maneira, discorda veementemente de algumas posições que o Conselho Federal tem tomado, em especial com algumas posições que esses nossos palestrantes tomaram. Em primeiro lugar, para dizer o seguinte, aí já que é para botar fogo na palha, vamos botar. Primeiro dizer o seguinte, nem a ABEP, nem a ABRAP representam a categoria dos psicólogos, e muito menos dos psicoterapeutas, psicólogos, portanto, não são as instâncias suficientes para estarem falando sobre esse assunto. Esse é o primeiro passo. Das pessoas que vocês ouviram aí falar, mais da metade jamais exerceu a prática psicoterapêutica. Então não sabe o que é a prática efetivamente. E aí eu acho interessantíssimo o fato de vocês estarem aqui. Estava brincando com a Célia lá fora, que é uma coisa que eu costumo brincar há muitos anos no CRP, desde docente e como conselheiro, já se vão aí 15 anos de conselho. É cachaça, viu, gente? Uma vez que você entra, você não sai mais. E uma coisa que eu sempre digo é o seguinte, vocês só vão entender efetivamente o espectro da profissão no dia que vocês tiverem o mínimo de vivência de um conselho. Por quê? Porque a gente aprende dentro da faculdade numa situação muito asséptica, né? É como se a gente estivesse se formando com jaleco branco, tapadinho, tudo bonitinho, né? E efetivamente a profissão, a gente percebe ela funcionando na sua efetiva diversidade quando a gente entra e se impacta com essas discussões. Por isso é extremamente importante vocês estarem aqui. Quando a gente fala de prática psicoterapêutica, a gente está falando do maior contingente de profissionais do Brasil. Nas últimas pesquisas apontam um percentual que
já variou, já foi maior, mas hoje a gente pode tranquilamente dizer que 56% da categoria exerce ou se diz exercer a prática psicoterapêutica nas mais diversas áreas, mais de 400 modelos de psicoterapia. E aí a questão que eu acho muito interessante é o seguinte: vocês devem ter ouvido todo mundo falar aí que só tem questões, não tem resposta, né? Nenhum arrisca dar nenhuma resposta. Mas nós temos posições fechadas do sistema conselho que definem, inclusive, caminhos para serem trilhados, e definem um caminho que nós do 01 e vários outros conselhos vão contra, que é dizer que uma instituição privada, como é a ABRAP, e que inclusive é constituída, na sua imensa maioria, por psiquiatras organicistas, venha se arvorar o direito de dizer quem pode exercer a prática psicoterapêutica, como se deve exercer a prática psicoterapêutica e de que maneira a psicoterapia deve ser realizada. Então, assim, eu queria botar realmente fogo na palha para dizer o seguinte: todos nós concordamos com o fato de que passou da hora de ficarmos fazendo briga de igrejas, briga de ideologias por grandes áreas ou grandes abordagens. Isso aí é um fato. Agora, é muito importante que nós, do sistema conselhos, e nós profissionais, tenhamos uma discussão abalizada dentro da nossa própria área, antes de convidarmos qualquer outro profissional para falar sobre prática psicoterapêutica fora do campo psíquico. Se nós não tivermos clareza do que é que efetivamente nós queremos na prática psicológica, na prática psicoterápica, não adianta queremos discutir com filósofos clínicos, com psicopedagogos, com médicos ou qualquer outra profissão. Tá? Eu acho que essa é uma questão que é fundamental, porque não se trata de fazer variações de posições, porque todas as pesquisas apontam para os mesmos caminhos. Né? E a história está mostrando que a psicologia sempre foi a área dominante na área da prática psicoterapêutica. Tá? Então a gente tem que ter muito cuidado quando a gente vai fazer essa discussão, porque o que a gente observa no seio da profissão são sim disputas exclusivistas, são sim reservas de mercado, e aí eu queria chamar a atenção para perguntar quais são os interesses externos que levam o sistema Conselho de Psicologia a chamar para eleger a discussão sobre a prática psicoterapêutica representantes de laboratórios, psiquiatras organicistas e representantes da Associação Brasileira de Psiquiatria. Só isso aí é o primeiro fogo na palha para você. Você me botou aqui e falou para falar para mim. Boa noite. Eu não vim aqui para falar, né? Mas a Célia é sempre bastante persuasiva e inesperadamente criativa. Então lá vamos nós, né? Eu vou falar de um ponto de vista bastante diferente do Adriano. O Adriano trata dessa parte mais política, né? Ele está sempre teve bastante envolvido com isso. Eu vou tratar de um ponto de vista que é da área que eu atuo, eminentemente epistemológico, né? Que trata de uma área da filosofia. Por falar em esquizofrenia, né? Ele falou que o conselho ele representa esquizofrênico, e eu costumo dizer que a ciência psicológica é esquizofrênica, né? Por quê? Não encarem isso de uma forma ruim. A esquizofrenia é sempre muito criativa, né? Toda a esquizofrenia tem muito potencial criativo. Nós estamos inseridos numa ciência. Esses dias eu estava tratando disso numa reunião, semana passada, e eu afirmei a mesma coisa a respeito da psicologia, e um professor disse: não, mas nós temos o mesmo problema na sociologia. Que problema que eu estava tratando? Nós somos a única ciência que eu conheço que não tem uma definição coesa do seu próprio objeto de estudo, né? E esse professor falou: não, a sociologia tem esse problema, tudo bem. Com certeza esse problema deve ocorrer em outras ciências, mas acontece que não de forma tão acentuada como é o caso da psicologia. Nós temos uma disparidade de objetos dentro da mesma ciência que provoca uma certa fragilidade. E é essa fragilidade que nós vemos agora com essa discussão aí. Na verdade, esse problema da psicoterapia, que envolve psiquiatras, envolve até terapias alternativas e toda sorte de abordagens da saúde, né? O psicólogo está no meio delas.
é uma discussão que precisaria passar primeiro pela própria psicologia, né? Por que dentro da psicologia, como fazer os psicólogos se entenderem, né? Como fazer as diferentes abordagens, as diferentes linhas, como aí até o jargão de igrejinhas, né? Igrejas acadêmicas já está até ficando notoriamente usado, todo mundo já sabe do que se trata, né? Igrejas acadêmicas. E isso envolve também uma questão pedagógica que eu venho batalhando. Isso é uma luta minha, pessoal. Não falei isso ainda para o Adriano, ele vai ficar sabendo agora. Eu sempre tive essa briga contra um certo monopólio nas faculdades, nos cursos de graduação, porque aquele corporativismo de duas escolas e deixando teorias tão importantes quanto Reich, Gestalt e outras abordagens de fora, literalmente de fora da praia, né? Quer dizer, essas teorias não têm lugar ao sol. Vocês sabem de que corporativismos eu estou tratando aqui, né? Quer dizer, nada contra as teorias, nenhuma delas, né? Só que esse corporativismo ele tem que acabar. Eu, pessoalmente, creio que, inclusive, uma das palestrantes, ou não me lembro quem foi, mencionou esse fato nos cursos, acho que foi aquela professora de São Paulo, né? Eu, pessoalmente, sou a favor de uma formação generalista. Não é possível você dar nenhuma especificidade num curso de graduação de 4 e 5 anos, e sendo que nós temos já disponível 8 grandes teorias de psicologia, você não vai conseguir fazer ninguém ali sair especialista em comportamental, especialista em psicanálise, especialista em gestalt. Eles vão ter uma visão abrangente do campo. Eu creio que o curso de graduação tenha esse dever, para depois disso, aí sim, os recém-formados vão fazer suas especificidades, vão fazer suas formações. Agora, se o aluno não tem nem o direito, né, ele não tem nem a chance de visualizar o campo como um todo, ele vai sair da faculdade com viseiras, né? Ele não vai sair com uma visão abrangente. E é isso que vem acontecendo. Creio que isso tem a ver com essa discussão do ano da psicoterapia. A gente tem que mexer na parte da prática profissional e temos que também começar a fomentar essa nova cultura de cursos de graduação no sentido de abrir o leque, né? Nós temos uma ciência extremamente complexa, com várias teorias e pior, né? Como eu afirmei no começo, várias definições de objeto. Eu tratei disso numa tese de doutorado recentemente, se a Célia quiser eu venho aqui apresentar a ideia, né? Quero ver se eu consigo lançar um trabalho sobre isso esse ano. E não é só porque eu trabalhei isso que outros não poderão trabalhar. Eu acho que isso aí é um tema que tem que ser debatido daqui para frente, né? Tá? Então, eu gostaria de lançar essa discussão no ano da psicoterapia. E eu acho que um ano só não vai ser suficiente. Eu acho que isso aí é uma discussão que é uma ciência que está em crise política, está em crise pedagógica e está em crise na autoestima do profissional, né, de psicologia, que se vê inferior em relação a médicos, em relação a outros profissionais da área da saúde. O psicólogo carece, né? Inclusive falaram aí, ele se sente oportunista, ele se sente, eu não trabalho muito, ganho bem, isso, aquela cultura, aqueles jargões que infelizmente se cristalizaram, e por conta muito, eu volto a dizer, desse estado de fragmentação da própria ciência psicológica. Não sei se vocês já perceberam isso, em congressos, simpósios, dificilmente vocês vão ver, inclusive é outra luta minha, nas duas instituições em que eu trabalho, eu estou pretendendo criar um simpósio interdisciplinar. Mas de que forma interdisciplinar? Não apenas para ficar bonitinho, né? Todo mundo hoje em dia usa a palavra interdisciplinar, é muito bonito de usar essa palavra, mas acontece que vocês não vão ver muito um comportamentalista sentar com um psicanalista e um junguiano para discutir o mesmo tema, né? Isso sim é interdisciplinaridade. Tentar encontrar nas diferenças algumas semelhanças, alguns pontos de contato, né? Eu vejo que cada escola, cada teoria de psicologia é como se fosse uma árvore, só que debaixo do solo essas raízes têm que se encostar em algum ponto, ou pelo menos elas têm que se aproximar. O solo psicológico é um só. Caso contrário, daqui a alguns anos nós não teremos mais cursos de formação em psicologia, né? Se essa fragmentação continuar se expandindo,
Daqui a pouco a gente vai ter que fazer cursos de formação de graduação em linhas, nas igrejas, né? Eu vou para a igreja da Gestalt, eu vou fazer formação em comportamental, não é mais a psicologia. Só para finalizar, esse problema é tão grave que nem a etimologia do nome que dá a ciência é respeitada, né? O que é psicologia? Né? A etimologia dessa palavra não é respeitada. Então, isso é um problema, é o que dá fragilidade para essa ciência. E se reflete na política e na prática profissional. Então, creio eu, né, tem que passar uma discussão epistemológica profunda para tentar encontrar o que é comum às diferentes linhas. O que é a escuta terapêutica, né? Que é um baita de um trabalho do psicólogo, né? Escutar e saber pontuar. É só isso. Quer falar alguma coisa, Lorena? Dá oi, Luiz. Não quero. Alguém mais? Perguntas, questionamentos, depoimentos? Todo mundo. Então, eu queria deixar um convite diante de umas 80 testemunhas aqui para o Adriano Holanda, que não recebe os meus e-mails, e para o César Xavier e outros profissionais, porque é um convite para uma comissão de psicologia clínica para a gente reestruturar o conselho e começar a chamar pessoas de diferentes igrejinhas, diferentes abordagens, para discutir as convergências e não as divergências. Estão convidados, vocês definem o horário que a comissão se reúne e a gente atende. Alguém mais se interessar na comissão de clínica? A gente já compõe. Queria agradecer a presença de todos. Pedir desculpas que o nosso espaço é pequeno e coitados os que ficam no corredor como sem perna no final do dia, né? E quem pelo menos está na poltrona, descansar do filme, dar umas cochiladas, ali não dá. Semana que vem nós temos uma mesa redonda onde teremos 3 profissionais de diferentes igrejinhas, né, de abordagens diferentes, falando da convergência, né? Falando do eixo 2, na próxima semana. A gente começou com o eixo 1, que foi a constituição das psicoterapias como um campo interdisciplinar. Tivemos a presença do Nélio Pereira da Silva, que empresta o nome a esse anfiteatro, o Clóvis Amorim no primeiro dia, hoje o famigerado DVD, né, Adriano. E a semana que vem a gente vai discutir os parâmetros técnicos e éticos mínimos para a formação na graduação, por isso é importante os estudantes estarem participando ativamente, porque a gente tem que discutir também como que está essa questão na graduação e na formação especializada, que daí seria na pós, né? E para o exercício da psicologia pelos psicólogos. Quem não tiver um programinha, na saída pode pegar mais um flyerzinho, ok? Até a semana que vem. Muito obrigada.